Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a esse canal que fala sobre museus, história e o século XIX. E hoje nós vamos falar muito de museu, porque eu estou aqui no Museu Casa de Benjamin Constant. E olha... Benjamin Constant. Cadê Benjamin Constant? Aqui, ó, no meu dedo ali. Ah, é, tá a estátua tá ali. Agora que eu vi. Gente, esse aqui é o Marcos, tá? O Marcos é historiador aqui do museu, é amigo meu, conheço já faz o quê? 15 anos, né, Marcos? É, por aí. Já faz aí uns 15 anos. E ele vai fazer uma visita, olha só, eu vim atrapalhar a vida da pessoa. E ele vai fazer uma visita guiada pra gente. Então, gente, olha, já senta o dedo. Dia que o museu está fechado para visitação, mas excepcionalmente, dada essa visita, Hoje que é muito nos segunda-feira. honra. Bora lá então? Gente, bem-vindos ao Museu Casa de Benjamin Constant. Meu nome é Marcos, eu sou historiador aqui da casa. E vou mostrar um pouquinho para vocês da história do Benjamin, a história da casa, o que a gente faz, o que a gente não faz aqui no museu. E, enfim, vocês estão vendo aqui a casa do Benjamin Constant. Nós estamos no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, um bairro histórico. E essa casa aqui é uma chácara, na verdade, onde nós estamos. Existem duas casas grandes aqui nessa... Vou filmar. Essa é a casa principal, né? Essa é a casa principal. E essa aqui é a casa anexa. Ele vai explicar. E o jardim, né, Marcos? Que é uma coisa maravilhosa, que a gente tem que mostrar também. Exatamente. Então, tipicamente, uma propriedade de chácara do século XIX, que incluía residência, mas incluía também pequenas hortas, animais, galinha, pato, esse tipo de coisa, e bastante área verde, né, que é o que a gente está aqui. Vamos filmar ali a área verde? Vamos chegar ali. Então a casa, na verdade a chácara, né, ela é um terreno em aclive ou declive. Depende. Daqui até bem o declive, ó. E nesse vão que vocês estão vendo ali embaixo, onde existia... Onde está a grade ali? Onde está a grade lá embaixo, é isso? Uhum. Na verdade, sobre esse vale aqui, corria o plano inclinado, que era um viaduto do bonde de Santa Teresa. Ele vinha lá da rua Riachuelo, antigamente chamada de Mata Cavalos. Então o bonde vinha subindo pela ladeira do Castro, que é essa rua que até existe, tem esse nome até hoje aqui embaixo. E aqui, sobre o terreno do museu, tinha um viaduto de ferro, né? De aço, ferro. E era o plano inclinado de Santa Teresa, que depois foi removido, né? Ali, fazendo fronteira com a nossa propriedade, tem a oficina dos bondes de Santa Teresa. Lá depois dessas árvores, ali em cima, dá pra ver naquela grade ali. Até hoje é a oficina dos bondes de Santa Teresa. E antigamente dava-se para chegar aqui em cima por esse viaduto, né, que tinha aqui, né? E a rua de Mata Cavalos é onde morava o Bentinho e a Capitu, né, no início do livro. Exatamente. A casa da mãe do Bentinho ficava na rua de Mata Cavalos. Exatamente. Então essa casa aqui, ela data de mais ou menos 1860, essa casa branca que a gente está vendo aqui. E a outra? A outra é do início do século XX. Começou em 1904, 1905 mais ou menos a construção. A configuração final 1920. Ficou pronta em 1920? Do jeito que ela tá agora. Linda, eu amo aquela varanda ali embaixo, ó. Sim, eu acho lindo. De um estilo eclético, então tem algumas coisas misturadas. E essa aqui já o estilo neoclássico mais uniforme. Então, né? 1860 que você falou essa? 1860. Foi construído pelo Antônio Moreira dos Santos Costa, que era um comerciante abastado português do Rio de Janeiro. Era dono dessa propriedade. Da propriedade que depois ele vendeu para os Carris de Santa Teresa, como eu falei. Eu tô conseguindo ver o bonde ali agora que você falou. Exatamente. Agora que eu tô vendo. Eu vou dar um zoom quando eu for editar. Isso. E ele também era dono de outros terrenos aqui perto da gente. E o Benjamin Constant alugou essa casa em 1890. Eu lembro disso, Marcos, que ele ganhou. Você vai contar tudo isso. Exatamente. O Benjamin... Ele era engenheiro, professor, militar, enfim, e ele morava no Instituto Imperial dos Meninos Cegos, que hoje é o Instituto Benjamin Constant, uma escola para pessoas com deficiência visual. Naquela época, o instituto não era na Urca, como é hoje, funcionava aqui no Campo de Santana, no centro do Rio, e o Benjamin morava lá. Mas o prédio não existe mais lá no centro do Rio? O prédio, que eu saiba, não existe mais. Quando vem a proclamação da República, ele toma parte no governo provisório, então ele deixa a direção do instituto. Então deixa de morar lá e ele vem alugar essa casa aqui. Ele foi ministro da Guerra inicialmente e depois foi ministro da Instrução Pública, que é o nosso primeiro ministro da Educação do Brasil republicano. Olha aí, gente! É o glorioso Benjamin Constant Botelho de Magalhães. E aí dizem as histórias de família, enfim, as biografias, que quando ele chega aqui em Santa Teresa não existiam essas árvores que a gente está vendo aqui. Como assim? Essas daqui não? Essa grandona sim, mas era menor.
Mas essas outras que a gente está vendo no aclive, no barranco aqui, elas foram reflorestadas essas na daqui década que eu de 80. Porque a região de Santa Teresa foi Mas muito... 1880. Não, 1900. 1900. Isso já com o museu aberto. Então você tem alguma descrição do que tinha no barranco aqui na chácara? A horta que você falou, né? Tinha horta, mas o que acontece com Santa Teresa? É um bairro que também teve plantação de café no século XIX. Então muitas áreas foram desmatadas para plantios. E quando o museu foi aberto, isso já no século XX, era capim. Capim, era tipo um gramado que tinha aqui no capim, barranco. Mato e tal. E aí foi feito um processo de reflorestamento com árvores nativas para manter os barrancos íntegros e estáveis. Na década de 1980. Não, 1980, na antiga FEEMA, que é como se fosse o INEA, talvez hoje, do meio ambiente. E o museu já existia nessa época, né, Marcos? O museu abriu em 1982 ao público. Mas enfim, Benjamin chegou aqui em 1890 e teria olhado essa vista aqui, que dá para ver a Baía de Guanabara, a Central do Brasil, que... Será que a gente vai lá? Pode ser. Tem um local lá em cima que talvez a gente veja melhor mais tarde. Então, naturalmente, naquela época não tinha esses prédios, tinha uma vista legal para a Baía de Guanabara e Benjamin teria dito, quando ele olhou para a vista, ele teria dito, fico com esta, quer dizer, vou ficar com essa casa, mesmo antes de entrar propriamente Ou seja, a vista ganhou ele. Eu entendo muito Benjamin Constant, também sou muito disso, sabia? Então, Santa Teresa é considerada centro da cidade, né, no Rio de Janeiro, pela proximidade, mas no século XIX era um local afastado. Sim. Era um local onde as pessoas iam... Como é que era para subir? Você falou que tinha um plano inclinado que chegava aqui, né? Tinha, primeiramente os bondes no Rio eram puxados a tração animal, depois vem os bondes a vapor, depois os bondes elétricos, né? Mas Santa Teresa era uma região de grandes propriedades e com o tempo elas foram ficando menores. Partilhas entre filhos e filhas, enfim, e começaram-se a lotear as propriedades para venda e começaram-se a abrir as ruas. Né? Então se podia subir a cavalo, a pé naturalmente, mas ou trazido por pessoas escravizadas, dependendo, né? Se você do período também. Dependendo do período. Enfim, charretes, carruagens, a tração animal e depois o bonde, né? Que podia subir. E Benjamin tinha uma estação aqui quase do lado, né? Do lado da casa. Tinha aquele viaduto que eu falei, o plano inclinado, o bonde parava ali pertinho. E aí tinha um portão lá embaixo, que ele talvez subisse esse barranquinho? Exatamente. Devia ter uma escadinha, né? Uma escadinha, um portãozinho e subir até aqui. Ou seja, era mais fácil ele entrar por aquela porta de lado que essa entrada daqui que a gente vem hoje. Vindo a pé ou por transporte de bonde, sim. Aqui é mais para carruagens, enfim, charrete. Que tem um pórtico bonito até hoje lá embaixo. Exatamente. Mas cadê a vista com as árvores? É porque não tinha as árvores, né? Não que você tinha falou. As árvores. Aí dava pra ver a Baía de Guanabara lá embaixo, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas acreditem na gente. Isso, a gente não mente. Não muito, eu né? também não vou mentir sozinho, pelo menos tô mentindo em dupla. Eu tô aqui junto, gente. Mas é o que a gente estava falando. Então Benjamin vem aqui para morar em 1890 como ministro já do governo provisório. E aí aqui ele permanece pouquíssimo tempo, né? Porque ele morre em 1891. Passou um ano na casa, mas vamos um dizer ano que e pouco. ele tenha passado um ano aqui na casa, porém a família ficou aqui até 1958, quando a filha mais nova do Benjamin e da Maria Joaquina já estava bem idosa. Então o neto do Benjamin, o Peri Constant Bevilacqua, que era general na época, ele vem aqui, a casa está em muito mau estado, né? Tem uma parte ali da ponta que até ruiu, enfim. Ele pede o tombamento da casa em 1958 ao IFAM. E aí o IFAM, né, vem aqui, quem faz o parecer de tombamento favorável é o Carlos Drummond de Andrade, que era funcionário do IFAM, e tombam a casa como patrimônio por conta do Benjamin. Né? A casa em si... Um pouco por causa da casa também, ou não? A casa também. Mas existem outras, em Santa Teresa, outras casas dessa mesma época, né? Nem todas permaneceram com essa configuração de chácara, né? Com esse espaço verde. Mas a gente tem outros prédios dessa época também... Que não foram tombados. Ou... Enfim, eu acho que os dois fatores principais, realmente é uma casa histórica, com uma arquitetura bem marcada, neoclássica do século XIX, e o fato de ter morado aqui o fundador da República, né? O Benjamin, quando morre, ganha esse título póstumo na Constituição de 1891, que é a primeira Constituição nossa da República. E já na Constituição falava alguma coisa da casa que ia virar museu? Não tinha um negócio desse?
O que acontece? A gente chama essa casa aqui também um pouco de uma forma provocativa. Não importa, pode falar. A primeira casa da República, né? Então somos sempre interpelados, mas por que a primeira casa da República? A verdade é o seguinte, Benjamin morre em 1891 e depois de ser ministro da Guerra, depois de ser ministro da Educação, depois de ter implementado a primeira reforma do ensino público na República, e depois de ter liderado junto com Deodoro, junto com outros que a gente conhece aí, Quintino Bocaiúva, que também integrou o governo provisório, o movimento republicano. E ele foi considerado fundador da República por ter arregimentado apoio na juventude militar da época e por ter sido uma referência não só como professor, mas também como uma espécie de líder nesse momento mais turbulento da história. Então, a Constituição de 1891, depois que o Benjamin morre, dá a ele o título de fundador da República. Então a gente tem o proclamador da República, que é Deodoro, fundador da República, que é o Benjamin, pelas bases intelectuais, enfim, e o consolidador da República, que seria o Floriano. Então tem essa tríade aí, tá? E aí a Constituição de 1890 diz o seguinte, que o governo federal, governo provisório, irá comprar a casa onde viveu e morreu Benjamin Constant, e nela vai mandar colocar uma placa em memória do Benjamin Constant, do fundador da República. Isso na Constituição, né? Mas durante as discussões da Constituinte, para a gente ter uma nova Constituição republicana, houve algumas manifestações de políticos mais próximos do Benjamin, alguns positivistas, de homenagens, né, nas discussões da Constituinte. Então o deputado Demétrio Ribeiro disse que deveria-se realmente comprar a casa e nela fazer um museu em memória do ínclito cidadão. Ínclito? Ínclito. Essa eu não conheço, vou até procurar no dicionário. Um pouco a ver com caráter público, talvez, do Benjamin, e de exemplo também. Mas pode não ser nada disso, né? Então deve ser alguma coisa tipo exemplar. Então vocês, nos comentários, falem aí. O que é ínclito, gente? Que a gente pode estar errado. Mas acho que é uma coisa boa, né? Não se faz um museu para né? Não, e assim, eu acho incrível que apareça isso na Constituição, né, uma coisa cara? Interessante. Mencionando uma casa. Uma coisa assim bem específica. Na né? Constituição. Então a gente brinca, mas também não é brincadeira, que esta casa foi a primeira casa que na República ganhou o nome de museu. Né? Foi a primeira vez que o nome museu foi usado em referência a uma casa de alguém importante para a história da República. Embora tenham deixado a mulher viver aqui, as filhas, por anos e anos. Porque, inclusive, a Constituição, o decreto de compra, dizia isso, que a casa ia ficar em usufruto da família, porque, na verdade, apesar de ser uma casa luxuosa para a época, eles não eram ricos. Né? O Benjamin, então, você falou que ele alugou, né? Que ele não conseguiu comprar, ele alugou. E ele sustentava a casa, né? Como professor, o salário de professor, depois o salário... Nem sei, na verdade, quanto que ele ganhou como ministro. Gente, olha só, você que é professor, no século XIX, você ia poder alugar uma casa desse tamanho, tá? E isso era considerado, assim, uma pessoa classe média remediada, né? Se bem que tinha o quê? 5 filhos? Benjamin teve 8 filhos, mas 2 morreram muito cedo, né? Então, na verdade, são 5 meninas e um menino que viveram mais de um tempo. A última foi a Araci, que você falou que ficou aqui? A última foi a Araci, exatamente. 58, 1958. 1958. E o que acontece? Essa casa, ela ficou em usufruto da família e depois, quando foi tombada, foi restaurada e abriu como museu em 1982. Então foi uma gestação do museu anos 60, 70. Muita coisa, né, cara? Até que abrisse. Muita coisa. Ela estava bem mal, assim. Bem mal, assim, bem... A estrutura estava quase... Não digo que estava destruída, porque tinha alguém morando, né? Mas estava bem mal conservada em vários aspectos, telhado, enfim. E começaram a plantar essa mata aqui que você falou também, exatamente, para reflorestar. Então aí que o museu realmente começa como instituição aberta ao público, né? Então ele foi pensado como um museu em 1891 e mantido como possível museu, potencial museu futuro. Aí a família vai guardando os documentos, os móveis, todo aquele trabalho de gestão da memória, até que, porque eu imagino que na família houvesse essa coisa de um dia isso vai virar museu, a gente precisa guardar essas coisas. Muita coisa se perdeu, na verdade, como é natural, né, das coisas da gente ao longo do tempo. E você acha que o fato dele ter morrido assim tão pertinho da proclamação, que houve a proclamação e ele morreu
afetou também o ânimo de todo mundo? Tipo, não, vamos comprar a casa dessa senhora e que tem os filhos aí, vamos virar museu. Você acha que... Eu acho que isso foi fundamental. Porque eu escrevi isso em algum lugar, num texto aí que vocês podem procurar na internet. A gente vai trazer, vai botar os links aqui embaixo. Exatamente. É que na verdade as sociedades fazem com os mortos o que querem, né? Mas às vezes acontece o contrário também. O Comte, o criador do positivismo, né? Que o Benjamin seguia, dizia que cada vez mais os vivos são governados pelos mortos, né? Essa é a lei da ordem humana. Essa é a lei da ordem humana. Que na verdade os mortos governam os vivos. Né? Mas eu gosto de ver essa coisa como uma mão dupla, né? Então assim, o Benjamin morreu, o governo republicano, enfim, precisava criar uma nova identidade política, né? Criar laços sociais, laços culturais com a população, não só com a população em geral, mas com as instituições, com os próprios políticos. Nada melhor do que um herói, né? Pra gente personificar ali a república. Sobretudo aquele que morre tão pertinho do feito histórico, né? E assim, talvez tenha morrido pelos esforços que fez mesmo doente. Benjamin tinha ido para a Guerra do Paraguai. Tá? E ele pegou malária, não foi? A contragosto, exatamente. E pegou malária lá e sofria de complicações hepáticas. E veio a falecer, quase certo que ele veio a falecer por causa disso. Né? Então tem toda aquela questão de que ele lutou muito pela reforma do ensino público até o final e conseguiu realmente lançar as bases para ela e aprová-la. Então Benjamin acho que foi a figura ideal naquele momento para ser heroicizado, né? Porque os outros, Deodoro estava vivo, Floriano estava vivo, né? E quanto mais tempo vivo você fica, mais indisposição você pode criar, né? A pessoa que morre e fica como... Exato. E o Benjamin tinha essa característica de ser um professor, né? Ele não era apesar de militar, ele era um pacifista. O Renato Lemos, né, o grande historiador que escreveu a biografia do Benjamin, considera que ele era um liberal democrata, né? E que ele era conhecido por, apesar de ser militar, ser um cara acessível, né? Que cuidava bem dos alunos, enfim, ele... E no Instituto dos Meninos Cegos, ele dava aula de quê? Como é que era? Foi ele que introduziu o Braille no Brasil? Como é que foi isso, que eu já não lembro mais? Não foi ele que introduziu o Braille no Brasil, mas o Instituto certamente foi uma das instituições-chave para que isso, né, se disseminasse. Ele dava aula de matemática, não era? Ele era professor de matemática, ele era engenheiro militar. Matemática, de forma geral, assim, na época incluía não só álgebra, essas coisas que desenho geométrico, mas também elementos de física, mecânica, isso tudo fazia parte da formação das matemáticas nas engenharias. Então, normalmente, no Instituto de Cegos existiam aulas, né, focadas bastante em habilidades manuais ou auditivas, por exemplo. Então, existe treinamento para afinador de piano, educação em restaurador de palhinha, essa coisa de banco e cadeira. Sim. E o Benjamin tinha uma premissa de que as pessoas com deficiência visual poderiam também estudar ciências. Né? Isso não necessariamente precisava ser vedado a essas pessoas. Então ele passou a adaptar alguns conteúdos de matemática, de ciências, através do Braille, para que elas pudessem ser incluído nos currículos das pessoas com deficiência visual. Mas então, o Braille já era usado, então? Já. O Braille sofreu, eu não entendo, não conheço muito a história, mas eu sei que o Braille sofreu algumas reformas, então, nos símbolos ali, né, nos códigos, na verdade. Então, eu não sei bem, em 1800 ele começou a dar aula lá na década de 1860, se eu não estou enganado. Não sei bem em que estágio estava isso no Brasil. Mas a gente tem, inclusive, aqui na nossa exposição, uma máquina de escrever em Braille que foi doada por uma ex-aluna do Instituto. Posterior ao Benjamin, mas a gente mantém ela aqui como... E vamos lá entrar na casa? Vamos, que eu tô falando bastante. Não, pode falar, meu filho. Vídeo meu, ó. Quem me conhece sabe que meus vídeos demoram mais de 1 hora. Também adoro falar. Historiador fala, Marcos. Fala. A gente gosta de falar. E no meu canal tem gente que gosta de ouvir. Que bom. Audiência qualificada é tudo. O pessoal gosta de ouvir. Se não for qualificada, a gente qualifica. Isso, também, não é exatamente, isso aí? exatamente. Ó, o Benjamin aqui, ó, está uma aranhazinha na noite, fez uma teia. Ele foi recentemente restaurado, ele estava bem com aquele aspecto esverdeado, sabe? Sei, de monumento. sei. A gente conseguiu fazer um polimento aqui adequado, então ele está bem bonitão aí, com o seu cavanhaque característico.
E as roupas do século XIX, que o meu canal fala muito sobre roupa do século XIX. Muito aquela sobre gravatinha moda. ali. Eu amo essa grade, Marcos, amo. O gradil foi restaurado também. Agora mostra essa placa aqui, ó. Essa placa que eu falei. Ah, essa que foi feita por causa da Constituição, né? Exato. Então ela diz assim, o V é o U, tá? Aqui morava, quando veio a falecer em 22 de janeiro de 1891, Benjamin Constant Botelho de Magalhães, fundador da República Brasileira. Esta casa foi adquirida para a nação pelo governo da República em obediência ao que determinou a Constituição Federal de 1891, no artigo 8º das suas disposições transitórias. Rio de Janeiro, 1900, não tem um 1, mas é 1000, tá? 1937. Então, a gente já está aí algumas décadas pós-Constituição de 1891. Vargas. Era Vargas naquele momento de valorização do patrimônio da memória nacional. 37, criação dos FAM, né? Sim, exatamente. Então, fez 70 anos, o IFAM fez 80 anos, o IFAM fez 80 anos agora. Então, essa placa aqui foi colocada em 1937, obedecendo à Constituição de 91. Né? E o museu, e a família morando aqui. Até 58, até ser tombada. Ou seja, quando a família estava aqui, essa placa já foi colocada, né? Sim. Devia ser um tal de quando vinha amigo aqui, olhar a placa, comentar a placa. E tem uma questão que eu vou te mostrar depois, mas é ali fora. Devia ser um tal de Araci, um dia vai virar museu em Araci. As lendas da casa são interessantes. Eu quero. Algumas. Fala sobre o piso hidráulico, que eu adoro também. Piso hidráulico, vamos lá. Essa casa, apesar de ser de 1860, ela teve algumas reformas que a própria família implementou ao longo do século XX, que é normal, né? Todo mundo reforma suas casas quando pelo pode, amor né? de Deus, se puder, para não cair. Exato. Então, o que a gente vai ver de ladrilho hidráulico, principalmente lá no banheiro, na cozinha e na copa, essas coisas datam das reformas do início do século XX, quando esse tipo de piso já estava mais disponível e mais usado. Vamos entrar na casa então. Então, assim, a casa, que é o hall de entrada, a gente tem a exposição de longa duração, ela é composta pelos móveis de família, as obras de arte, enfim, objetos de casa mesmo. O Museu Casa é isso. Ele lida com modos de vida, cotidiano, né, costumes. E a gente também está com uma exposição, excepcionalmente agora, esse ano, desde o ano passado, que é uma exposição sobre o primeiro mapa da República. Essa amostra foi idealizada e executada pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins. Que legal. O MAST aqui do Rio, fica em São Cristóvão. Ela está itinerando e ela está aqui no museu, então vocês vão ver aí nos vídeos algumas coisas a respeito desse mapa, que tem a ver com a República, tem a ver com o Marechal Rondon, que foi aluno do Benjamin, então é meio que as histórias entrelaçadas. E tem aquelas histórias de que na bandeira, aquelas estrelas, era a posição das estrelas do Cruzeiro do Sul no dia. Na verdade, a posição do céu do 15 de novembro, não lembro bem a hora, mas é de manhã, se eu não estou enganado, é a posição que as estrelas estariam dispostas na esfera celeste no dia da proclamação da República, porém, dispostas como se tivesse um observador olhando de fora da Terra para dentro. Então, por isso que o Cruzeiro do Sul está espelhado na bandeira, porque é alguém olhando Deus, de fora, cara. É Deus olhando. Ou é a humanidade, ou enfim, a humanidade, porque a humanidade é a espécie de divindade do positivismo, né? Não existe um Deus, é verdade. mas existe a ideia de... Mas como é que a humanidade pode estar vendo de fora? Já os humanos conquistando o universo que o já. O vídeo vai ficar com umas 4 horas se a gente entrar nessa... Porque é um tema que eu gosto também, é um tema legal. Eu gosto também de positivismo. Esse é o Benjamin Constant. Esse é o Benjamin Constant, um dos quadros que eu mais gosto, porque ele é em escala de cinza, então é do Décio Vilares. Que fez aquele quadro que eu amo, da bandeira, das crianças ajudando a costurar a bandeira, que tá lá no Museu da República. Aquele é o Pedro Bruno. Eu queria Pedro Bruno. E o Décio Vilares fez o que então? O Décio Vilares, ele pintou a bandeira da República. Então é Quando isso. eles decidem o desenho da bandeira, Benjamin aprova, né? E Deodoro dá o ok. Porque teve aquela bandeira igual dos Estados Unidos. Porque era uma briga, qual seria a bandeira. Então, a que venceu, que é a que a gente tem, com algumas modificações por causa das estrelas, né? Por causa aumenta um estado no Brasil, ganha uma estrela e tal. O Benjamin ganhou esse desenho, entre outras coisas, também pela bênção que o Benjamin deu, né? Assim, ele endossou o desenho que foi feito pelo Décio, então. O Décio pintou, mas o desenho foi feito pelo
pelo Teixeira Mendes. Tá. Os positivistas se engajaram muito, né, por essa bandeira. Então, o Décio Vilares pintou a bandeira e apresentou essa pintura ao Benjamin. Mas endossou. quem costurou a primeira bandeira foram as filhas do Benjamin Constant, é isso? Então, aí é uma outra história. Depois do desenho aprovado, as filhas do Benjamin costuram, se eu não estou enganado, 2 ou 3 exemplares da bandeira com esse desenho que a gente tem hoje. Do Pedro Bruno, do quadro do Pedro Bruno. Aquele com a esfera, em vez da esfera armilar da coroa, do Império, do Império Português. Troca pela esfera celeste, enfim. E elas realmente costuraram isso. Eu acho que o Pedro Bruno faz, naquele quadro que é de 1918 ou 19, ele faz referência a isso. Não sei se ele tinha essas referências, mas talvez ele soubesse dessa história, ele pega aquilo, mas para compor uma outra cena. A casa não é essa casa, até porque, como eu falei, eu não sei se eu falei, mas então eu vou falar, eles vieram para cá depois da proclamação da República. Eu pensei, entendi, é verdade. Você falou que eles Então, chegaram em 1890, a proclamação foi em 89. A bandeira também foi. Você falou. Então, Que primeiro ele estava morando lá no Instituto dos Meninos Cegos. Exatamente. Aí houve a proclamação e que ele veio. Ele veio pra cá. Então não foi aqui que elas costuraram. Vamos desmistificar isso. Aqui não tem fake news. Não tem fake news, mas a gente pode. Tem um cria quarto de costura, a gente pode imaginá-las costurando outras bandeiras. Imaginar é uma coisa que eu faço muito, né? Mas eu gostei do Pedro Bruno retratando mulheres costurando e tal. Isso, tem aquela questão da renovação, tem o bebezinho, eu amo. A criança. O bebezinho segurando a estrela, cara. Exatamente. Coisa mais linda. Muito bonito aquele quadro. E o Décio Vilares existiram 2 pintores que eram declaradamente positivistas, que aderiram, né? O Décio Vilares e o Eduardo de Sá. Vou botar aqui a assinatura dele. É legal, ele quis... tá embaçado. Ele quis... Décio Vilares. 1892. Ele fez depois, pós-mortem, né? Isso a partir de uma fotografia que nós temos guardada aqui na nossa... Quando a gente muda o foco, às vezes dá uma... E aqui é o escritório do Benjamin, né? O escritório do Benjamin. E me diz uma coisa, hoje é segunda-feira, mas quando... Eu sempre amei esses passarinhos, mas quando tem visitação, vocês têm aquelas cordinhas ou as pessoas estão podendo realmente circular? Podem circular. Tivemos a cordinha por muitos anos. Eu também sou contra a cordinha, também sou. É um pouco antipático, né? A gente entende a função. A criança pode botar a mão no assento. Se fosse meu filho aqui... A gente procura fazer todas as visitações com guiadas, mediadores ou mediadoras guiadas. E aí a gente aboliu a cordinha para deixar uma coisa assim mais simpática. E isso daqui é o que então? Isso aqui é para colocar caneta? Isso aqui é um tinteiro. A tinta ficava aqui dentro. Esse aí, eu não sei se o Benjamin usou, mas na verdade isso foi um presente que ele ganhou, muita coisa. Muita coisa em comemoração, obrigado, não sei o que, homenagem. Ao grande professor, ao grande mestre e tudo mais. E esse passarinho daqui era o que é esse? Esse é um porta-cartas. Ai, que lindo, gente. Cartão de visita, essas coisas. O mata-borrão clássico, porque mata-borrão. Como era caneta tinteiro, você fazia isso para ela não borrar quando você esfregasse a mão em cima da tinta. A família do Benjamin Constant aqui, eu adoro essa foto. O Benjamin, todas as filhas, a mulher dele ali à direita, em pé à direita. E o filho dele, o único filho que vingou, o menino, né? O Benjaminzinho, esse aqui. Depois aqui você pode até falar das fotos, que você também é especialista em foto do século XIX. Gente, essa pessoa é especialista em muitas coisas. Não tanto. Como é que dizia? Nem tanto mestre. Nem tanto mestre. Mas coisas interessantes dessa sala. Biblioteca do Benjamin. Os livros de positivismo, ciência, matemática, biologia, mecânica, enfim. Muita coisa em francês, que era não só a língua cultural, mas também o idioma científico, né? Principalmente para ele que era um positivista. Então, é uma coleção interessante. Eu não consigo dar muito zoom, porque aí vai ficando... Não, mas aí eu consigo dar o foco. Mas é igual o Museu Casa da Era também, quase tudo em francês, sabe? Não tem muito como fugir disso. Se vocês olharem para cima, a gente tem aqui um lustre que funciona a energia elétrica, naturalmente. Entretanto, ele é para iluminação a gás. É isso? Então esse tubo é um tubo de gás, é isso? Vinha um gás e que acendia as chamas.
Aham. Isso daí não é datado de 1860 da casa. É depois. É depois, quando, não sei bem quando, mas depois que Mas o gás chega. na época do Benjamin já devia ser gás, porque é 1890, né? Já devia ser gás em casa. Outra coisa interessante é essa máquina de dryer que eu já mencionei. Ela foi doada por uma ex-aluna do instituto, portanto ela é posterior ao Benjamin como professor, mas ela é ainda do século XIX. Então eu não sei como manusear isso, mas tem uma série de sequências e, enfim, de coisas que você precisa apertar aqui para ela produzir os relevos, né, no cartão. Isso aqui deve ser o Benjamin lá no Instituto dos Meninos Cegos, né? Essa aqui é pra gente falar muita coisa dessa imagem. Também do Décio Vilares. Também? Tá? Não tá assinado. Deve estar atrás, talvez. A gente tem documentação, que é o seguinte. O Benjamin Constant tinha o gabinete dele no Instituto Imperial dos Meninos Cegos, né? E esta sala onde nós estamos era o gabinete de trabalho dele quando ele veio morar aqui. O neto do Benjamin, que também chamava-se Benjamin, tem uns trocentos Benjamins na família. Benjamin Frankel. Ele era neto do Benjamin e frequentou essa casa aqui no início do século XX, no final do século XIX. E quando o museu estava sendo formado na década de 1970, ele já estava bem velhinho, esse outro Benjamin, ele ajudou a montar o museu, dizendo, olha, aqui funcionava tal coisa, aqui tinha tal coisa, tal móvel ficava nesse cômodo, etc, etc. E ele falou, olha, aqui era o gabinete do vovô, então vamos montar aqui o gabinete do vovô, mas vamos montar como? Aí fizemos esse recurso, vocês usaram. Essa arrumação que a gente consegue ver nessa imagem, nós reproduzimos mais ou menos aqui, porque é uma adaptação, né? Por exemplo, tem uma janela atrás da mesa que aqui não tinha. Mas de toda forma, essa imagem ela é de uma fotografia do gabinete. Então foi feita uma fotografia lá sem ninguém. Vazio. E aí o Décio que colocou. O Décio Vilares colocou a cena do Benjamin estudando com uma das filhas. Ali. Né? Então, esse quadro fica aqui exatamente para a gente contar esse trabalho de memória. Existe um trabalho de memória do Décio Vilares de produzir uma memória a partir de uma fotografia. Então, assim, ele faz a fotografia já com a ideia de fazer uma documentação de onde Benjamin trabalhou, etc. e tal. Depois ele faz esse quadro adicionando essa questão da educação, né, das filhas. Depois isso é um trabalho de memória. Assim, ele não imaginava que isso fosse servir para arrumar um museu 100 anos depois, né, quase. E aí tem o trabalho de memória do neto, que junto com a primeira museóloga daqui, que foi a dona Ercília Canosa Viana, eles fizeram todo esse trabalho de memória, então ele redigiu, ele desenhava muito bem, desenhou como era a casa, super, super legal. Mesmo ele velhinho, ele conseguiu desenhar? Velhinho, ele era engenheiro, dizia ele que ele tinha uma memória muito boa, uma memória extraordinária. E ele fez esses desenhos todos, então todas essas memórias acumuladas ajudaram o museu a abrir. Então, assim, é a casa de Benjamin Constant? Mas é a casa de muitas outras pessoas. E de muitas outras memórias. De muita gente. Então, como todo museu. Sim. Mesmo os vinculados a uma personalidade, como é o caso desse, nunca é só a pessoa, né? É o que se faz da pessoa e o que as outras pessoas fazem também sobre a casa. Então, essa sala aqui é bem boa, assim. É a primeira sala que a gente está. Já dá para falar bastante coisa. Aqui tem os objetos pessoais. Tem coisas que você vai gostar muito, você vai lembrar. Eu gosto muito do... Que as coisas da mulher, Maria das Joaquina. filhas. Mas aqui é legal que você vai gostar de mostrar pro pessoal, ó, que é essa caderneta aqui. O Maria Joaquina deu pro Benjamin, era do Benjamin, tá? Bordada com os cabelos dela. Sim, isso era muito comum, gente. Essas joias feitas de cabelo. Então as iniciais do Benjamin ali, feitas com os cabelos da esposa.
E aí tem várias coisas aqui, tem algumas coisas do Cláudio Luiz da Costa, que era o sogro do Benjamin. Ele havia sido diretor do Instituto antes do Benjamin. Ah, então o pai da Maria Joaquina, ou seja, o sogro dele, foi diretor do Instituto. Isso, ele era médico, era um homem de ciências e diretor do Instituto. Então esses óculos eram dele, essas insígnias ali. O óculos era do sogro, tá? Aquelas... E as insígnias também, né? De nobreza. Tá. Ele era da alta nobreza, um cara bem considerado, né? E ele adotou Maria Joaquina, você falou, foi isso? Ele teve, se eu não me engano, três filhas mulheres adotadas. E não lembro se ele adotou também algum menino, mas a Olímpia, que era uma das filhas mais velhas, Olímpia Coriolana da Costa, que depois se tornou Olímpia Gonçalves Dias, porque se casou com o poeta maranhense Antônio Gonçalves Dias. E o Benjamin casou com a Maria Joaquina, que era a irmã mais nova dela, né? Então, Benjamin Constant e Gonçalves Dias eram concunhados. Benjamin casado com Maria Joaquina e Gonçalves Dias casado com Olímpia. Então, a gente tem até documentação aqui, inclusive, sobre o Gonçalves Dias, alguns escritos dele originais e tal. E é uma coisa assim, você sabe que eu gosto muito de ficção, o pessoal do meu canal também sabe que eu gosto muito de ficção. E olha como é que dava uma série do Netflix, olha quanto personagem bom. Muitos personagens. Uma minissérie da Globo, sabe? Sim. Muita gente sabe, muito personagem bom. Já tivemos aqui filmagens de várias minisséries, nenhuma sobre o Benjamin. Quais foram as que vocês tiveram de filmagem? JK. Ah, era a casa do JK? Em Belo Horizonte? Assim, aquela varanda, assim, quando ele abre. Quando ele era criança, ele chega, né? assim, não, ele chega eu acho que foi nessa, que eu posso estar errado. Ele chega na casa e alguém abre a porta e ele fala, muito prazer, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Eu acho que é nessa varanda aqui. Eu vou procurar depois. Talvez seja a minha memória também. Isso. Uma cena que eu criei, não sei. Não, deve ter. Teve também, recentemente, a história do Maurício de Souza. Foi filmado aqui, tem uns 2 anos. Ah, isso, sabe, saiu o filme sobre Ainda não saiu. Mas vai ser tipo a casa, acho que ele passou a infância em Minas Gerais. Né? Entendi. Você vê que usam isso aqui como se fosse Minas Gerais direto. Como se fosse Minas Gerais, exatamente. Né? E a vista lá fora, tô filmando você, é lindo demais, as árvores. É muito bom. Pena que assim, tô tentando imaginar no século XIX, quando ele morava aqui, não tinha essas árvores, porque era um gramado ali embaixo, né? Um capim, né? Tinha, sim, frutíferas, tinha. Algumas palmeiras tinha também. Mas não tão densamente... Densamente, porque hoje é uma área de preservação ambiental, a APA de Santa Teresa. Então, certamente não era assim totalmente denso de arborização, não. Dava para ver, tem um mirante ali, né? Se tem um mirante é porque não tinha nada na frente. Sim, Era para ver a paisagem. E essa é a mãe dele, né? Essa é a mãe do Benjamin, Bernardina Joaquina. A senhora severa, também como muitas mulheres do século XIX. Décio Vilares. Também do Décio Vilares. A partir de fotografia. O Décio pegou as fotografias de família e criou um certo acervo, entendeu? Pintura a óleo a partir dessas imagens. Você vê que é bem para criar realmente, vamos fazer essa história desse homem muito importante, vamos pintar a mãe dele, quase como se fosse a mãe de Jesus, né? Exato. Você vê até que a moldura, é engraçado isso, né? Tem alguns daguerreótipos, que é aquela fotografia em metal, um dos primeiros processos, que são, a gente tem alguns aqui inclusive, que são assim, em formato ovalado, e as molduras tem esses tipos de trabalho, assim, sabe, de entalhes e tal, de metal. Então é engraçado como tanto a pintura dialoga com a fotografia, porque a fotografia foi a matriz para ele pintar o que a gente está vendo. Mas em termos de formato também, né, o daguerreótipo também copiou da pintura esse tipo de moldura. É bem legal isso. Essa é a Bernardina Joaquim. Vocês refizeram o papel de parede ou não? Sim. O papel de parede é uma coisa dificílima de se preservar por muitos anos, né? Então, a casa tinha papéis de parede, a gente tem algumas fotografias que documentam os motivos florais, algumas coisas. Então, a partir delas, a gente tentou manter sabe aquelas coisas para você escolher a textura, as formas, a estampa. E a foto, você mostrou a foto para eles de como era e eles reproduzem certinho no computador e fazem, né? Na verdade a fotografia não permite que a gente descobrisse exatamente como era o desenho. Era uma fotografia de ambiente, não era para documentar o papel. A gente tem aqui o Benjamin e a Maria Joaquina de novo, novamente, Décio Vilares, né, nos ajudando com as imagens. A roupa do Benjamin, militar, uniforme militar. militar. A roupa do 15 de novembro.
usado. Ele tava com febre, teve que ir na rua, não teve? Que foram chamar ele em casa? Isso, o Deodoro que tava... O Deodoro que tava com febre. O Deodoro que tava meio... Isso. Meio barro, meio tijolo. E tiveram que chamar ele em casa, não foi? Ele foi. E ele foi. Subiu no cavalo e tudo, não foi? Foi. Dizem, né? Ou foi? Foi. Pelo menos é o que fala, é o que tá aqui, ó, nessa imagem. Essa é a Proclamação da República, 15 de novembro, um quadro do Oscar Pereira da Silva. Eu também amo, Muito bom. E agora, naquele diário da filha dele, que eu amo aquele diário também, como é que é o nome da filhinha? É a Bernardina. O Diário de Bernardina. Tem uma passagem que ela fala do dia do golpe da República, ela fala, passaram aqui em casa, que o dia foi agitado, né? Passaram aqui em casa, fulano veio aqui em casa. Os dias que antecederam foram agitados, ela viu uma movimentação, grande na papai voltando muito tarde. E não era nessa casa, tá, gente? Ainda era... Na casa em que eles moravam. Então, esse diário dela é muito interessante, porque ela era uma menina letrada que falava sobre o próprio cotidiano e eu não gosto de dizer assim que sem saber ela produziu uma documentação importante, porque eu acho que ela percebia que tinha talvez ela não soubesse o vulto que isso ia ganhar depois. Mas ela já sabia que tinha importância. Ela sabia que se ela achou importante registrar, é porque alguma coisa ali ela viu, tem alguma coisa acontecendo, né? Então, ela registrou essa movimentação. E ele foi pra rua também, não foi? Por esse relato dela? Sim. E ouviu ela ouviu tiros de canhão, coisas assim, movimentação diferente. Acho que os alunos foram em casa buscá-lo, não era? Isso, E se vocês quiserem, vocês que estão nos assistindo, esse livro que está esgotado, o Diário da Bernardina. Diário de Bernardina, a gente disponibilizou ele com autorização da editora no nosso site do Museu Casa de Benjamin Constant. Se você for lá na área de acervos, depois isso a gente bota o link, né? Tem lá um livro para ser baixado em PDF para vocês lerem os dias que antecederam a República pelos olhos de uma adolescente no século XIX. Ou seja, ouro puro. Isso para mim é ouro puro. Medalha de ouro. Essa menina, adoro essa menina. E isso daqui é o quê? Esse aqui são os pactos de sangue. Como assim? Como assim? Como diria o meu grande amigo, referência, professor Mário Chagas. O que ele fala? Que há uma gota de sangue em cada museu. Exatamente. E aqui nós temos os nossos pactos de sangue. O que foram esses pactos de sangue? Como eu falei ali anteriormente, o Benjamin foi considerado fundador da República porque ele conseguiu arregimentar apoios, né, sobretudo da juventude militar, seus alunos. Então, o que são os pactos de sangue? São documentos, eles têm uma introdução e depois dessa introdução, dá um contexto, tem as assinaturas. É um verdadeiro abaixo-assinado de apoio. Abaixo-assinado, tá. Não tem sangue nenhum, é isso? Não aqui, porque lá na antiguidade fazia-se realmente pactos de sangue. Depois eles cortavam um pouquinho e iam juntando, é isso? Exatamente. Isso era um compromisso que não se pode quebrar, um pacto de sangue. Como diz a música interpretada, não sei se é ela que compôs, da Adriana Calcanhoto, fura o dedo, faz um pacto comigo. Eu adoro. Então, essa a ideia. É uma coisa que não se pode quebrar. Então, o que eles falam assim? Benjamin Constant, grande mestre, uma referência. Tem um trecho interessante de um que só flores juncam o solo sagrado em que pisais, uma coisa assim, né? O que eles estão querendo dizer? Nós vamos seguir você no que você decidir para a República. Aliás, para a situação atual, né? Então, seja lá o que for decidido, queda do Império, proclamação da República, golpe militar, o que quer que seja, foi isso tudo, na verdade? Foi. A gente vai seguir você. Então, aí tem a assinatura dos alunos, e aí tem alguns pactos de sangue, a maioria de alunos da escola militar, mas também de intelectuais liberais, tem advogados, médicos, que também assinam dizendo, olha, a gente vai endossar, a gente vai apoiar aquilo que for decidido. E esse é o original? Esse aqui é um facsímile feito na década de 1930 pelo Gabinete Fotocartográfico do Ministério da Guerra. Tá. A gente tem alguns originais no arquivo. Essas aqui são facsímiles. Depois a gente pode ir no arquivo também, né? Que eu sou chegada, não pode? Tá. Pode. Vamos falar daquela menina medonha, que eu tenho medo dela? Então. Eu tenho medo dessa menina, gente, sério mesmo.
Essa menina, tadinha, Tadinha, não vamos falar mal dela não, tadinha. ela foi a única filha de Olímpia e Gonçalves Dias, Antônio Gonçalves Tá, Dias. aquela, ainda bem que você introduziu antes pra gente saber exatamente quem é. Exatamente. Ou Gonçalves seja, ela é Dias. uma sobrinha da Bernardina, da Maria Joaquina e do Benjamin Constant, é uma sobrinha. Infelizmente, ela morreu cedo. Morreu, inclusive, mais nova do que aparenta esta imagem. Ah, é? Então essa aí é um quadro póstumo dela. Ela morreu com que idade, mais ou menos? Aí eu vou ter que chamar a Manuela. Bom, gente, eu sou a Manu, eu sou estagiária aqui do Museu Casa de Benjamin Constant há mais ou menos um ano e é isso. A gente então estava falando deste quadro que é da Joana Olímpia. Joana Olímpia, que foi filha da Olímpia e do Gonçalves Dias, Antônio Gonçalves Dias. Ou seja, sobrinha do casal aqui dessa casa. Sobrinha da Maria Joaquina e Benjamin Constant. É um quadro que chama muita atenção, porque as pessoas normalmente têm medo do quadro. Joana já está... quando isso foi feito, né, ela já havia falecido, e ela faleceu mais nova, né, do que ela aparenta estar aqui no quadro, né? Fala um pouquinho mais aí, Manu. Ela faleceu com mais ou menos assim, uma estimativa de uns 2 anos de idade, mas a gente não tem muita certeza. E ela, como o Marcos falou, ela é filha da Olímpia, que é a irmã mais velha da Maria Joaquina. E a Olímpia, ela foi como uma figura mesmo materna para Maria Joaquina. E ela é muito amiga também do Benjamin Constant. O Benjamin Constant, em algumas viagens que o casal fazia, ele deixava o Instituto, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, com a Olímpia, sob os cuidados dela. Então tinha essa confiança. E o relacionamento dela com o Gonçalves Dias foi, assim, uma relação bem conturbada, com muitos... Ele era muito ausente, tanto como marido quanto pai. E aí o quadro, acho que ele retrata um pouco isso, né? Esse sofrimento todo da família e principalmente dela, que teve essa morte tão prematura. Assim. Ela morreu de quê, assim? Alguma febre, alguma coisa, né? Então, tem algumas cartas que mostram que ela estava um pouco doente, com alguns sintomas, mas não se sabe ao certo com que doença que ela teve. Mas ela estava sentindo algumas febres. A saúde dela sempre foi muito frágil. Desde a infância, a Olímpia já comenta com o Gonçalves desde o nascimento que ela já tinha uma saúde um pouco frágil, mas a gente não sabe ao certo do que ela E faleceu. ela não foi a única filha do casal, não? Foi. Depois não tiveram outros, não? Não. Também, né? O trauma e o cara também não era gente boa. E aí você comentou pra mim que ela tá apontando pro chão, assim, meio que eu estou enterrada, é isso? Assim, não sei se é exatamente isso que ela tá falando. É, né? exatamente. Só que se a gente fizer uma leitura assim, meio... Enfim, a nossa leitura, né? O que o quadro diz pra gente, como é que a gente reage. É uma menina que é muito pálida, né? Ela tem um olhar assim... Perdido, tá segurando flores. Uma delas, tenho quase certeza que é um amor perfeito. Que tem... As flores têm, no século XIX, vários simbologias, dicionários de flores, eram muito populares, né? Então, assim, quer dizer, representa pureza, ingenuidade... ingenuidade não, como é que eu vou chamar isso? pode ser ingenuidade, pureza, pode ser, ingenuidade, E ela tá com a mão assim, né, meio que apontando pro chão. E pode-se inferir, a gente poderia entender que ela... Morta estou, né? Já está morta, né? Assim. Tem o detalhe do vestido também, da alça um pouco Caída. A cabeça dela é um pouco desproporcional também. Ela é muito magra, né? Desenho. E a do Décio Vilades também não? Não, esse a gente não tem autoria Confirmada, né? Mas essa é a Joana. A gente trouxe ela para a sala principal. Ela ficava no quarto de costura, sozinha. Ah, meu Deus. Aí agora a gente trouxe ela para o convívio da família. Família, melhora, bichinha. E esse aqui é quem? Esse aqui é o Cláudio Luz da Costa. Ele é o pai da Olímpia e da Maria Joaquina. Aquele! Então, essas insígnias que a gente está vendo aqui no quadro são aquelas que a gente viu E o óculos que ele está usando. E aquele óculos, não sei se vocês estão conseguindo ver, aquele óculos que a gente Pode viu dentro ali. da vitrine. É o óculos que ele está usando aqui. Isso as pessoas que veem os vídeos adoram. Nossa, é o mesmo do quadro! Não sei o que tá aqui. Exatamente. Na vitrine. E ali, só para não dizer que a gente não mostra a figura, o Antônio Gonçalves Dias está ali. Pequenininho, mas presente. Né? Alguém da família. Mas assim, mas ele chegava a bater na mulher, alguma coisa do tipo ou não? Retrato em porcelana. Que a gente tenha registro disso, não. Eu acho que ele nem estava com ela o suficiente. Exatamente. É muito Ele ausente, é né? muito ausente. As cartas dele são todas trocadas do Gonçalves Dias na Europa e a Olímpia aqui no Brasil.
Então é bem essa ausência mesmo. Não tem muitos relatos deles juntos, não tem fotos, muitas fotos deles juntos, assim. Então, mais a ausência. Mas eles brigavam muito por carta ou não? Ele é bem diferente nas cartas, assim. Normalmente as cartas da Olímpia são cartas de 3, 4, 5 páginas. E a dele é o uma. Gonçalves Dias é um parágrafo, assim. Gente, a pessoa que... O cara que é escritor, que é poeta, que podia estar gastando a tinta. Exatamente. E o tempo de demora de uma carta para outra, assim, as cartas da Olímpia, ela tá sempre reclamando que ele não manda, que ele não responde, que ele não fala. Então, mas é uma indiferença da parte dele, assim, eu acho. Que Mas beleza. ela chamava de indiferentismo, né? Sim. Indiferentismo. E quando a filha morreu, ele estava aqui presente ou nem isso? Não, então, a carta dele responde, inclusive é uma das cartas mais tristes que tem assim entre eles, porque a carta dele respondendo, tem uma carta da Olímpia avisando, informando que a Joana faleceu, e a carta de resposta dele é bem curta também. Meu Deus. É um pouco que cobrando que a Olímpia se recuperasse rápido da perda da filha. Então, totalmente... Você está sofrendo demais, não é pra tanto. Mais ou menos isso. Que beleza, gente. Que beleza. Só alegrias, né? Mas assim, gente, não era o Benjamin Constant. Isso a gente chama o quê? De cunhado, não é isso? Cunhado, sim. Né? Cunhado. Ele e Benjamin eram concunhados. Concunhados. Concunhados, né? Inclusive tem cartas do Benjamin com o Cláudio criticando um pouco a postura do Gonçalves Dias. Porque ele era bem apegado à Olímpia, ele chamava ela de mana nas cartas, assim. E ele de mano, o Benjamin. Sim, você falou, que eles eram bem apegados. Tem cartas dele criticando, assim, a postura do Gonçalves Dias. Então, o Gonçalves Dias é genro do Cláudio, assim como o Benjamin Constant é genro. Exato. A família tá toda aqui. Então, vamos seguir? Vamos seguir aqui. The gang's all here. The gang's all here, exatamente. Esse é o quarto do filho, né? Representa um quarto de rapaz. A gente não tem muitas evidências sobre... nesse quarto ficava tal filho ou tal filha. Então, dada a configuração da casa que a própria família depois modificou, ela tem menos quartos do que já teve. Ah, é? Então, o museu elegeu alguns quartos para ser o quarto do filho e o quarto da filha. Então, e isso o neto não conseguia lembrar, né? Aquele que disse que tinha uma memória incrível. Ele lembrava, mas como o tio Cerejo, que foi um dos gêmeos também do Benjamin, modificou, não tinha como voltar atrás. Ah, entendi. Então, aqui é um quarto de menino, porque de menino tem alguns utensílios de... asseio, né? Espelho, a bacia para barbear, lavar a mão, escarradeira, porque não tinha banheiro originalmente. Então estamos nos vendo ali. Aqui, gente. E essas caminhas da época, né, gente? De escrivaninha, de estudo. Apesar, isso não é... eu sempre gosto de falar, porque a quarto das meninas não tem mesa de estudos, né? Representa mais ou menos o que era na época. A maioria entre os alfabetizados, a maioria eram homens, realmente. Entretanto, todas as filhas do Benjamin eram letradas, né? Inclusive naquele quadro que a gente viu ali do Décio Vilares, ele está ensinando uma das filhas exatamente. e tal. Então a Bernardina escreveu um diário. Aquele diário que a gente falou. As cartas, todas as mulheres escrevem muito, né? Recebem e escrevem muitas cartas. Então a educação das filhas foi alguma coisa que o Benjamin acho que... priorizou muito, exatamente. A própria Maria Joaquina também, acho que talvez por ser filha do Cláudio, que era também um homem de ciência, né? Ela também era letrada, escrevia. A Olímpia ela era negócio da... A Olímpia era professora, Como é que é o nome da sociedade? Instrução, sociedade alguma coisa da instrução. Sociedade dos Amantes da Instrução. Acho que era isso. Alguma coisa assim. A Olímpia era fundadora? Ela era membro e uma época ela foi diretora dessa sociedade. Tanto que você falou que quando ele tinha que viajar, deixava o Instituto dos Meninos Cegos na mão dela. Sim. Que tinha sido dirigido pelo pai dela, né? Sim, então ela conhece bem, Sim. E as mulheres da família, por conta também delas serem letradas, elas foram muito importantes para a história mesmo. Então você tem cartas do Benjamin Constant que a Maria Joaquina transcreveu. E outros, o Diário da Bernardina também. Esse eu amo. Juntar a memória da família, né? Então também foi importante para a construção do museu em si, né? E esse é o quarto do rapaz. Todos os quartos têm essas cômodas ou armários muito pesadões, né, que era muito comum. Coisas da época, Coisas da época. Foi tudo restaurado recentemente, então mobiliário de madeira e ferro tá assim, zero então bala. vocês conseguiram restaurar não só a casa, como o mobiliário também. Também. Foram algumas etapas de obra. Foram 7 anos. Chique. 7 anos de... São chiques. De batalhas. Eu vim aqui, faz 12 anos, não faz que eu vim aqui? 12 ou 13 anos, né? Coisas interessantes que a gente faz e não fazia.
a gente falou lá que tinha as cordinhas, né? Que não podia entrar. Agora, não só não tem as cordinhas, como também a gente abriu a comunicação entre os quartos. Que era uma coisa comum em algumas casas, né? Que tinham esse recurso, esse espaço. Porque esse é um quarto de menina, representa, né? Um quarto de mulher. Com a bacia para lavar o rosto. Bacia e tudo mais. Poderia ter uma escrivaninha também, mas, né? São coisas que acontecem. E aí, o que é legal? A casa, por ter 2 espaços públicos muito delimitados, é a sala de visita onde nós estávamos e a sala de jantar onde nós ainda vamos, né? Então, o meio da casa é a região privada, onde nós estamos agora, e as pontas públicas. Tem entradas, inclusive, separadas, porque aí as pessoas não precisam passar por dentro dos quartos e tal. Porém, se precisar passar no corredor entre a sala de visita e a sala de jantar... Você fecha essas portas aqui, fecha tudo. Já entendeu, né? Já entendi. Mantém a criançada aqui, ou as mulheres. E aí a pessoa pode passar no corredor sem pra olhar não atrapalhar os homens, não é isso? Né? Aí as crianças vão acessando aqui por dentro. Essas portas aqui, só pra vocês entenderem também. Essas portas você fecha, que aí a galera que é de visita, se tiver que passar por dentro da casa, vem daqui, vai andando esse corredor, sem olhar o quarto por dentro pra ver as moças, né? E a galera que tá aqui dentro tá circulando por essa porta daqui. Eu acho que deu pra entender bem. E também talvez um pouco de controle, né? Mesmo que não tenha visitas, você poder acessar o quarto dos seus filhos diretamente, sem ter que fazer outros grandes caminhos. Agora, eu falei pra você que eu vi isso na internet que vocês colocaram, essa roupa de cama que vocês conseguiram, eu amei. Amei. Não, eu fiquei assim, eu quero do passarinho pra mim. Como é que foi isso? Vocês chamaram um artista, foi isso? Pra fazer isso? Olha essa colcha, sério. Sério. Então, a história dela é a seguinte. Amei Nós isso. ficamos 7 anos fechados, 6 para 7 anos fechados, né? E aí... Numa depressão profunda, né? Depressão profunda, sem visitações, sem pesquisadores, né? Muita poeira, não tinha banheiro pra gente usar, banheiro era num barracão, essas coisas de obra, né? Enfim. E vocês com o assunto, né? Com o assunto do Benjamin Constant, da República, da proclamação da República, do Brasil, né? Da história do Brasil. Temos que programar o que a gente vai fazer quando reabrir. Então vamos aproveitar que a gente ficou muito tempo fechado e reabrir o museu com novidades, né? Sem perder a característica e a ternura. Convidamos um artista do bairro chamado Fernando Viana. O ateliê dele é pertinho aqui, então ele é um artista que trabalha com pintura, mas muito com tecido também, né? Figurinista, se eu não me engano, ele. Não sei se você filmou no quarto da menina. Eu vi um penhoar, eu vou lá filmar melhor. É um vestido, um penhoar, né? É obra dele também. As deles são lindas. Pois é. Todas as peças. Pois é. E aí ele fez essa colcha aqui, ó, com paninhos e toalhinhas e passagem, como é que chama isso? Passadeiras. São passadeiras, passadeiras e coisa de mesa também, né? Pano de mesa, passadeira de mesa. Ele juntou tudo. E aí aqui ele fez um mapa do Brasil. Ainda não configurado como a gente conhece hoje, né? Faltam umas partezinhas. Como faltava na época. Entre aspas, né? Mas o que é legal, na Barra da Colcha são todos os biomas brasileiros. Eu não tinha visto ainda. Tem Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, eu não Pantanal. Tinha visto. Gente, combina tanto com a casa. Combina muito com a casa. Apaixonei demais. Por mim, todo museu podia fazer isso, sabe? Chamar uns artistas para poder fazer obras sobre o seu acervo, sobre a temática do seu museu, entendeu? Incorporar isso no museu, sabe? Remunerar os artistas. Remunerar também, entendeu? Agora, coisas assim, que os visitantes curtem. O quê? Tá? O espelho, Manuela vai demonstrar, por favor, que você tem cabelo grande. Perfeito. Os espelhos articulados para os penteados complicadíssimos de tranças. Então, ela consegue ver... Ó, vem por aqui. Deixa eu ver, como é que eu faço para ver o que ela tá vendo? Daqui, ó. Daqui? Peraí. Eu acho que eles não estão bem configurados. Não, mas você pode manipulá-los. Ó, eu tô vendo ela ali, ó. Ela consegue ver atrás da cabeça dela, com outro espelho. Pra fazer o penteado. Pra fazer os penteados. Então você consegue ver a parte de trás da cabeça olhando pra esse naquele espelho lá. Amei. Igual quando a gente faz em salão de beleza, que bota um espelho Sim, que vem sempre aquela mulher que vem com o espelho. Olha aqui como é que ficou. Exatamente.
Gostaram da demonstração? Eu gostei. Isso aqui, ó, uma Pinico, ó. uma Pinico. cabeceira, mas olha que legal, ela é revestida de mármore. É verdade. Porque aqui você vai botar coisas molhadas. Mijo. Mijo e catarro. Ah, que lindo! Escarradeira, penico. Que beleza! Mijo e outras coisas mais sólidas. Né? Às vezes nem tanto, mas enfim. Que é pior ainda. Essa é a parte aqui que o CSI faria aquela coisa assim. Pior ainda quando a coisa você sólida bota não tá tão sólida. Aquela luz fluorescente aqui. Sim. Quarto do casal ainda. Ela, gente! Escova de dente, de osso, né? O cabo de osso e pincel de barba. Né? A baciazinha, etc. A casa originalmente não tinha banheiro, né? Sim. Fazia isso muito nos quartos e depois você ia adubar a natureza lá Sim. fora. E aí, sabe que é uma coisa que eu fico pensando? Você tem que fazer o cocô e os xixi de madrugada e deixar ali, guardar. É bom até esse móvel, porque você fecha e o cheiro não sai. Porque em outras casas que não tem esse móvel, tem que botar embaixo da cama, aí não... Você sente um cheirinho. Mas eu acho que tinha uma tampa que eles botavam uma coisa de madeira por cima. Mas mesmo assim não devia... Não é bom, não é bom. Não devia... Gente, Eu bom não vou testar pra ver. bom é 2024. Não faria isso na minha casa. Deixa eu só filmar o penhoar ali e eu volto, peraí. Vai lá. E o quarto de costura a gente passou batido, né? Não, vamos voltar lá. Lindo. Agora, essa daqui não foi dele não, né? Essa colcha daqui não. Essa também é. Também? Eu acho. Historiador que faz visita mediada e não dá certeza para as coisas. Museu é o local da dúvida. Aprendam Exatamente. isso, A história ok? também um pouco, né? Exatamente, O quarto de costura. Coisa interessante aqui do quarto de costura, que fala bastante sobre relações de gênero e educação. Esta cadeira teve os seus... Vou tirar, porque eu posso. Olha, mexendo no acervo. Ela teve os pés cortados. É mesmo, por quê? Pra ficar baixinha, para as crianças poderem usar a máquina. Oh, meu Deus do céu, E desde amém. cedo aprenderem. As crianças, as meninas, que a gente sabe, né? Exatamente. As meninas. Pra poderem usar desde cedo. Tem aquela história de que elas costuraram a bandeira no Diário da Bernardina, ela fala, o desenho foi decidido, o papai deu aqui, vamos comprar os retalhos, vamos lá na fulana. Enquanto isso, estou tomando aulas de bordado, até que depois elas costuram a bandeira nacional. Mas costura era uma coisa comum, na verdade, né? Sim. Pregar botão era, tipo, tinha que estar no currículo Lattes dele. Currículo Lattes de toda mulher tinha pregar botão. E outras coisas, né? Assim, acho que imagino que elas bordado. faziam mesmo a roupa para os filhos, a Maria Joaquina e tal. Então esse é o quarto de costura. E tem eu aqui, olha eu aparecendo aqui, ó. Também apareço, gente. Bom, por onde que a gente sai? Por aqui? Sim. Aqui é um hall, tinha um quarto aqui, como eu falei. Uhum. Aqui tinha um quartinho bem estreitinho, com uma porta aqui e a janela. Foi retirado pelo João Cerejo, foi o esposo da Bernardina, antes daquela casa lá ficar pronta. Eles fizeram umas modificações aqui para poder vir morar casados, depois mudaram para lá. Inclusive aqui depois ele colocou uma escada e ele construiu um sobrado lá em cima, Nossa. que depois foi retirado, por não ser da configuração de época. O original da casa, Apesar de que, vou contar um BO, Conte. o IFAM restaurou o sobrado, ficou lindão, naturalmente gastou dinheiro com isso, né? E depois resolveu arrancar, tirou sem grandes discussões, pelo menos na documentação a gente não sabe porquê. Eu imagino porque perceberam que não era da configuração original da casa e retiraram, mas a gente poderia ter pelo menos mais 2 cômodos hoje para brincar de historiador e museólogos e perdemos o sobrado. E aí, mas a gente acessaria como? Tinha uma escada? Tinha uma escada aqui, nessa parte aqui. Tinha uma escada que subia. Mas uma escada meio perigosa na certa, né? Não sei se era de caracol. Ah, talvez tá. Aquelas de ferro de caracol, né? Pode ser. Isso aqui veio do Museu de Astronomia, você falou? Isso aí é um acervo do MAST e do Clube de Engenharia. Foram os instrumentos científicos usados para confeccionar o primeiro mapa do Brasil, feito inteiramente por cientistas nacionais, seguindo os padrões mais avançados científicos para a época. Então começa no fim do século XIX e vai até 1922.
E essa exposição itinerante que você falou, né? Exposição itinerante que está aqui no museu nesse momento. Que daí é só um vídeo só dela, né? Aqui a gente tem algumas coisas dessa exposição do mapa, tem um facsímile aqui que as pessoas podem manusear. Essa mesa antes, ela tinha também a disposição do jogo de jantar? Eu acho que tinha ou não tinha? Não, nunca teve. A gente já fez uma exposição aqui com uma instalação de um artista. Tá. Mas não com o jogo de acerto. Aham. Essa é uma das peças mais legais do museu, porque ela é uma mesa que é da Elástica. família desde do instituto. Ah, tá. Eles trouxeram de lá. Tem aí 100, 120, deve ter uns 140 anos, 150 anos. Gente. E ela estica e diminui. Elástica, ela tá né? na configuração mais longa possível. Mais longa, de 12 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aquela rede do Marechal Rondon, qual é a conexão com o Marechal Rondon que eu já esqueci? Aí tá. Marechal Rondon, que não era marechal à época, era só um aluno, Cândido Mariano da Silva. Ele era aluno do Benjamin Constant, Ele é era isso? aluno do Benjamin Constant na escola militar. E o nome dele era Cândido. Cândido Mariano da Silva. Ele passa a chamar-se Rondon porque era se eu não me engano, o sobrenome do tio que o criou, efetivamente, né? Ele é filho de pais. A mãe dele era uma mulher indígena de ascendência terena e bororo. Então ele é aluno do Benjamin e depois ele passa a atuar na construção de linhas telegráficas pelo Brasil, enfim, né? E Rondônia leva o nome dele, né? Exato. Que é o único estado da gente batizado em homenagem a uma pessoa. Aí quando a gente fala isso, mas Florianópolis é Floriano. Mas Florianópolis não é um estado, Florianópolis é uma cidade. Verdade. Né? Feito esse parênteses, né? Isso demonstra a quantidade de visitantes que já perturbaram vocês, entendeu? A gente vê. Do tipo, mas não sei o que. Gente, de novo De uma vez isso. eu sempre quis falar isso no YouTube. Tá feito. Posso ticar da minha. Bom. Mas continuem falando, gente, Então, não tem problema não. O Benjamin Constant era positivista, o Marechal Rondon também era positivista, ortodoxo. Ele se casou, inclusive, fez uma cerimônia, acho que de renovação de votos, de casamento aqui na igreja positivista, Que na fica rua aqui Benjamin perto. Constant. Eu passei na pela Glória. frente. Está sendo restaurada também, super legal. E o Rondon sempre teve um apreço muito grande pelo mestre dele, o Benjamin Constant, e principalmente depois que ele morreu, todo 18 de outubro, que era quando o Benjamin comemorava seu aniversário, ele escrevia para Maria Joaquina lembrando da data. E nos dias de falecimento também ele mandava um telegrama, mandava uma coisa falando sobre o falecimento do Benjamin. E ele deu de presente para a família esta peça aqui, que é uma rede indígena ornada com arte plumária, que a arte plumária são penas de pássaros da Amazônia. Oi, vai bater. Pronto, O tudo museu bem. casa é casa, né? A casa funciona. Bateu a janela. E isso aqui é quem, gente? A máscara mortuária do Rondon. Sim. E eu ali de novo. É ele mesmo. Então, o que acontece com essa rede? É engraçado que você falou que a mãe dele era indígena. Dá pra ver até pela máscara mortuária. Sim. Dá pra ver que é um indígena. Tem umas fotos. Tem umas fotos dele aqui também. A mais novo. Aqui também. Acho que expressa um pouco melhor do que a máscara. Aqui, se você aproxima aqui, ó. Aqui no centro da rede é o brasão da República. Aqui, ó. A esfera armilar e as penas aqui, não sei se está dando para visualizar, elas formam como se fosse aquela estrela que fica nas armas da República. Né? O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, tem uma rede semelhante e nós vamos fazer, se tudo der certo, um projeto em conjunto para documentação e ver se a gente descobre de que povo vem essa peça. Essa peça. Ele não explica em carta nenhuma, né? Não. Porque a gente fala muito do Rondon Benjamin, mas quem fez realmente foram os indígenas. Sim, então a gente sim. precisa colocá-los na nossa narrativa. Então é preciso fazer uma pesquisa para descobrir as coisas. E a vista, eu acho tão linda essa vista aqui fora, desse caminho de entrada, sabe? Esse é o parque do museu,
Faz parte da chácara, visitável também. Tem uma parte lá em cima também. Acho que eu não fui lá em cima, não. Então, jogo de jantar, né? Coisas de cotidiano, de cozinha, aliás, de cozinha, por que não? De copa, cozinha? De sala de jantar mesmo, prataria e depois do... Ó, aqui mais um trabalho daquele artista, né? Sim. Bem bonito também. Aqui é aquela parte da casa que eu mencionei lá no início, que sofreu modificações... O piso, né? O piso hidráulico. O piso hidráulico. Então aqui, mais ou menos 1908. Entre 1904 e 1908, essa aqui sofre uma grande reforma, ganha piso novo, que você pode lavar, é a copa. Essa então, é a ali, copa, ó, né? Já surge a possibilidade da água encanada. Luxo. Também água encanada ali no lavabo, Aham. com as torneirinhas de bronze. Coisas interessantes daqui, esses armários da casa, né, que são armários de canto, de madeira, são bem legais, dali também tem na outra sala. Sorveteira. Nossa, uma sorveteira? Muito legal. Como é que faz isso? Isso você coloca fruta, batida, coisas assim, suco, basicamente, e gelo Picado. macerado, picado, você joga ali. E pelo movimento de centrífuga, o suco ele vai aderir No gelo todo. e fica como se fosse um sorvete. Fica uma fruta congelada. Um raspadinho. Isso, uma raspadinha de fruta congelada. Exato. Os ferros com ferro a carvão Aham. e esse ferro a gás. Olha. Nesse... Esse eu nunca tinha visto, só conheci o ferro a carvão, que tem lá em cima, tem outros também. Você colocaria aqui uma mangueira, acenderia a gás. Perigoso, né, até, sei lá. Achei estranho, né? até perigoso. O do carvão é... Mas eu adorei a sorveteira. O banheiro, que é uma adição também do século XX. O chuveiro, gente, você puxa assim. Então aqui tem várias épocas, ó. Século XIX, isso aqui é da casa, segundo os registros do original da casa, o banheiro. Então, um bloco de mármore. Olha isso, gente. E aí temos aqui, meio do século XIX, né, 1860. Aqui já algumas décadas mais tarde, a cadeira furada, sem água encanada, sem descarga, você precisava fazer suas necessidades e depois, né, compartilhá-las com a natureza mais tarde. E aí tem você tira a tampa naturalmente. E aí, né, leva... Depois puxa lá o negócio. Gente, e aí já, depois, início olha do que século lindo. XX, a gloriosa privada com descarga. E quem conhece a casa de Rui Barbosa, tem uma privada muito semelhante, inclusive do mesmo fabricante, lá em Botafogo, né? Então, uma... Olha, bonitas a seio. Esse é o revendedor no Brasil, porque o fabricante é inglês. Atrás tem a logo do fabricante inglês. Isso daqui, gente, a célebre bacia para fazer banho de asseio. Aqui o bidê também. O bidê também, isso é para fazer um xixizinho, né? Ou higienizar. então também para higienizar também tipo essa, só que menorzinha, mais fácil, né? Então banheiro, aqui já a banheira no início do século XX ganha o quê? Água encanada. E um chuveirinho, ó. Isso daí serve pra quê, esse negócio? Pra fazer o quê? Abrir e fechar. Pra abrir e fechar, tá. Tem um sistema que trava e um sistema que abre a água pra sair. É um registro. Tá, entendi. Chama, é catalogado como um chuveiro em balança. Em balança. E aqui o glorioso afiador de navalhas. Nossa. Com uma tira de couro que você não vai mexer, pra não causar problemas. Mas você afia a navalha em couro. Né? No então, couro, esse couro aqui, né? Esse couro aqui. Ele vai rodando, você vai afiando para Pra poder fazer a barba. escanhoar. E finalmente a cozinha. Vamos ver a cozinha. Onde a mágica acontece. E eu que tô morrendo de fome. Eu só vou ter para te oferecer grãos de café. Louro. Louro. E um pouco de pimenta. Não, aqui. muito obrigada, Não sei se vai Zé. ser um almoço agradável. Aqui, aponta pro alto ali, ó. Você vai ver que o teto é em treliça. Agora que eu tô vendo. Porque ajuda a ventilação dessa parte muito quente que o fogão a lenha. Então o teto em treliça. Um fogão lindo a lenha, pequenininho. No Museu Casa da Era tem um desse, só que maior, né?
A lenha também de ferro maior. Não sei se lá tem isso de... Tem essa coisa. água lá dentro. Tem, né? eu lembro que tinha uma mangueirinha também. Você esquenta aqui dentro e tem água quente. Chique, né? É. E isso aqui é uma espécie de forno, né? Essa portinha daqui, não é? É forno. E a lenha entra aqui, né? A lenha entra aqui, mas tem outros compartimentos aí, são muitos compartimentos. É interessante, que é uma geladeira. São uma geladeira? Geladeira. Não se espera, né? É. Mas é. Mas como é que é? Mas ela é elétrica? Ela tem que ser, né? Como é que vai ser? Não, ela é realmente um móvel de madeira mesmo. Só que, aqui eu não tenho muita certeza, mas pelo fato de ser madeira não esquenta, não é? Essa madeira ela conserva melhor a temperatura. Não é um local que você vai botar que vai gelar as coisas. Isso. Mas Vai pra ficar manter fresco. Sim. Por quê? Os blocos de gelo vinham dos hemisférios gelados do norte em grandes blocos, né, em navios a vapor, coberto com serragem, que a serragem mantém muito a temperatura. Ele vem derretendo, mas é aos poucos. Pegava uns blocão enorme, né? E você poderia comprar gelo a quilo, né, no centro da cidade. Tanto para poder fazer aquele sorvete, por exemplo, Isso, naquela máquina lá do moer Mas o você gelo. tem que comprar e usar, né? Saber o que você quer fazer. Rápido. Você chegar em Santa Teresa. Mas Joaquim, eu trouxe gelo, quer usar amanhã? Já não Mas dava. você poderia colocar gelo aqui e tal, manter aquela... Manter um fresquinho. Fresco, exatamente. É aquela coisa assim, ir estragar em 12 horas, mas agora o negócio dura 24, talvez. Isso. Talvez dure Mas com até filharada 48. É difícil manter. Eu com 2 as coisas vão embora. Já vão embora rápido, é verdade. Era difícil estragar alguma As coisas são consumidas rápido. A dispensa aqui, essa saletinha com um armário feito aí sob medida, em pinho de riga. Então, agora a gente está aqui na reserva técnica do Museu Casa de Benjamin Constant, o que é uma reserva técnica? É um local onde a gente guarda objetos, documentos, fotografias e que não estão em exposição, mas que podem normalmente ser acessados por pesquisadores mediante agendamento. Então, também aqui do lado tem um laboratório de conservação, onde a gente faz, na verdade, a gestão do acervo. Então, a gente tem um processo aqui de digitalização de alguns documentos, então aqui é uma área de trabalho. Mostra pra mim, o que você está digitalizando agora? Mostro. Então, a gente, no nosso site, né, a gente já tem um dos fundos, deixa eu ver o que está aqui dentro, esse documento. Esse documento, se não me engano, é uma carta do Benjamin Constant. E a gente tem no nosso site o fundo Benjamin Constant já, com todos os dados, os assuntos, para o pesquisador conseguir entender sobre o que os documentos falam. Mas a gente ainda não tem o documento propriamente dito, então a gente está fazendo aí esse trabalho de digitalizar esse fundo para exportar ele para o nosso site, para que os pesquisadores e o público em geral que se interesse pelos nossos documentos consiga acessar eles virtualmente. Então aqui está um exemplo dele. Eu amo isso faz parte da história pública também, a digitalização de acervos. Você amplia o acesso, né? Sim, a pessoa pode estar na casa de caixa prego, que ela não precisa vir aqui para poder pegar aquele documento, ler aquilo, facilita muito. Mas se vier, a gente serve café, não é isso? Serve cafezinho, atenderemos de bom grado aqui nossa fiel escudeira, né, que está fazendo a digitalização. E aqui tem umas coisas interessantes. Vou pedir para a Manuela vir aqui que ela tá de luva. A mapoteca é um local que a gente guarda documentos ou objetos, ou que tem que ficar deitado na horizontal, ou que são muito grandes, não dá para você guardar num arquivo normal ou numa pasta. Então aqui a gente tem alguns exemplares dos daguerreótipos. Eu quero ver! Que são fotografias em metal. Pega da família, que eu adoro. Tá? Mas aquele não é um daguerreótipo, aquele é uma fotografia... Mas tem da Olímpia e da Maria. Tem, agora a gente vai ter que dar uma sorte aqui de achar. Pega um, a gente não... Também não quero perturbar vocês muito. Não, pode perturbar. Que eu não lembro se é... Vou tirar aqui e você pega ele. Gente, mas o daguerreótipo é muito diferente mesmo, né? Aqui, ó. Eu acho que esse é o Cláudio. Eu também acho. Meu Deus do céu, ou seja, o sogro do Benjamin. Olha aí, eu aparecendo junto na foto. Ele é o sogro do Benjamin Constant, né? Sim. Aquele que tava lá naquele quadro lá. Então o daguerreótipo é uma imagem fotográfica. Agora foi. Puxa o da Maria Joaquina, que acho que você vai conseguir... Gente, mas é perfeito, que parece que a pessoa tá aqui agora. Eu gosto muito dessa técnica. Sim.
E ela é feita em metal polido, muito polido. Por isso que ele é tão espelhado assim. E a gente acaba se vendo na própria imagem. Você tem que achar um ângulo legal para poder enxergar. Mas imprime aquilo em papel? Como é que é isso que eu tô tentando entender? A técnica disso. Como é que é? Porque você não vai expor aquilo num porta-retrato, aquele metal. Como é que é isso? Pode. Mas não tem Normalmente eles vêm num estojinho assim de luxo. O daguerreótipo é uma fotografia única. Ela não foi feita para ser reproduzida. Não tem... Ah, entendi. Não tem como ser... Apesar de que pode-se fazer reproduções a partir de daguerreótipos, mas aí entra um processo intermediário, né? Que você, na época, assim, no início, né, da fotografia, podia-se pegar um daguerreótipo e aí fazer uma matriz em outro tipo de Superfície de suporte. Aquilo pode ser publicado num jornal, por exemplo, mas precisaria entrar uma xilografia, uma litografia. Ou seja, um trabalhinho grande. Trabalho intermediário. Um trabalhinho grande. O daguerreótipo grande. foi feito para ser um exemplar único, de luxo, né? Então ele vem num estojinho. E você que sabe de história da fotografia, essa é a primeira fotografia da daguerreótipo, não é? O primeiro, né? É e não é. Na verdade, existem vários estudos que já mostram que processos fotográficos foram descobertos pelo menos a partir da segunda metade do século XVIII. O problema é que... Eu tô falando de um negócio de 1840, olha quanto tempo depois. Assim, já se sabia que isso é uma prata, né? É uma superfície baseada num elemento de prata que reagem à luz e que formam a imagem. Então, já se sabia há muitos séculos, na verdade, que a prata muda de cor com a luz. Por isso que o nosso brinco vai ficando preto, né? E aí você tem um processo de reversão. O problema da fotografia era como manter a imagem, como você consegue fixar a imagem. Então, vários experimentadores em locais diferentes na Europa, e inclusive no Brasil, que é o caso do Hercule Florence, que descobriu a fotografia de forma isolada na Vila de São Carlos, que é hoje é Campinas. Ele era um naturalista, um desenhista naturalista. Eles já estavam experimentando com essa questão de fazer uma imagem a partir da luz e da reação química, né? E o que acontece com o daguerreótipo? O Daguerre foi o primeiro, ele e o Fox Talbot na Inglaterra foram os dois primeiros que conseguiram, primeiro, fixar a imagem e protocolizar, se é que isso existe, criar um protocolo de produção da imagem que fosse eficiente. Que qualquer outro pudesse que fosse vendável. O Daguerre fez... Ele fez uma máquina vendável, Então, aperta aqui o botão que dá certo, né? Exato. E aí o que ele conseguiu foi transformar toda essa sabedoria, esse conhecimento sobre luz, prata, imagem e tal, conseguiu fazer de uma forma viável que um aparelho produzisse uma imagem que não se modificasse com o tempo, que não ficasse preta. E ela realmente dura muito, não dura? Dura. Eu acho impressionante. Todas as fotos antigas, né? Dessas outras técnicas que eu não sei o nome, mas são várias, né? Quando eu olho de daguerreótipo, eu fico, gente, o negócio não vai embora, a imagem não vai embora. Fica perfeita. É uma imagem feita em metal. Uma chapa de metal. Gravado pra sempre, né? Inclusive, momento merchan, no nosso site vai sair uma curadoria sobre fotografia. Exatamente. Então vai falar desses processos todos, da daguerreótipo, platinotipia, enfim. Um dia a gente podia fazer uma live só sobre fotografia e você trazer um acervo. Olha, essa foto da família, vai mostrando. Essa foto tipo daguerreótipo, essa aqui é a foto tipo tal, essa aqui é a foto tipo outra, sabe? Porque eu amo esse assunto. Me mostra outra. Vamos achar da família. Da Olímpia. Da Olímpia, mas eu achava que era esse aqui. Você viu todos esses? Vi, esse daqui não são, não. Esse aí é negativo de vidro. Eu não sei se tá embaixo. Vamos ver. E o que é um negativo de vidro? É outra técnica. Não é daguerreótipo. O daguerreótipo não tem negativo. O daguerreótipo é um positivo direto. Sim, que você falou que não tem cópia e tal. Então, quem é que faz negativo de vidro? Como é que é o nome dessa técnica? O negativo de vidro tem algumas nomenclaturas, né? Pode ser o colódio seco, pode ser o colódio úmido. Colódio normalmente se refere ao tipo da química, né? A substância que você vai usar. Achou? No daguerreótipo? Deixa eu só conseguir abrir aqui. Então, imagina um negativo, quem pegou aí anos 80, 90, início de 2000, que usava filme de rolo, né? Aquilo é um negativo. É um negativo que a gente chama de negativo flexível, que é um rolo, né, que você consegue... É um filme. O negativo de vidro, o princípio é o mesmo. Só que é duro. O princípio duro. óptico é o mesmo.
é um negativo que você vai usar para produzir um positivo. Que é a foto no papel. Seria a foto no papel. Só que ele é numa placa de vidro, é duro, não é flexível. Então, se você tem um negativo de vidro bem conservado, o grau de detalhamento dele é fantástico. Da foto, né? Ele oferece muita informação visual para o positivo. Então, essa é uma das vantagens do negativo de vidro. Desvantagens: quebra fácil. Se você estiver num local muito distante, como era o caso das grandes expedições. Não, e levar esse bando de vidro pra bater foto, gente. É pesado, se você deixa cair, você perde as placas. Enfim. Mas ele realmente oferece uma imagem de muita qualidade. Verdade, né? E esse aqui, vai lá, Aqui mostra. a gente tem o daguerreótipo da Olímpia, que é a mãe da Joana Olímpia, que a gente viu. Assim. Ele tá difícil de mostrar, né? Peraí. E da Maria Joaquina pequenininha. Mexe você. Peraí. Você vai achar um Aqui eu apareço legal ali também. Ai, gente, olha aí, olha o adesivo que meu filho colou no celular aparecendo. Oh, Jesus, olha lá. O adesivo aparecendo. Peraí, vamos ver se melhora assim. Vamos ver se... Deu uma melhorada. Agora, pronto, foi. Ai, que linda. Quem é, então? Do lado direito é a Olímpia. A Olímpia. Como lado... era bonita, hein? A irmã da Maria Joaquina. Maria E do lado esquerdo é a Maria Joaquina. Ai, como ela era mais matriarca nova da família, criança. Assim, bem que você falou que a irmã era bem mais velha que ela. Sim, tem realmente essa relação ela quase que chama maternal. de mamãe. Isso, é uma relação bem cartas. maternal. Como ela era bonitinha. Sim. E é fofo ver a carinha dela, tipo, exausta já, não queria tirar foto, então ela tá linda, eu amei esse. É muito fofo, né? E ele vem no estojo, né? Sim. E aí, o que tem mais por aqui? Essas aqui é caixas só pra aqui vocês são o quê? verem, Isso aqui, ó. Isso é administrativo. Aqui é administrativo e o histórico tá aqui. Tem a biblioteca do museu, mas também tem a documentação organizada por fundos. Fundos são conjuntos de documentos que têm normalmente a mesma origem, dizem respeito à mesma pessoa, no caso aqui do museu. Então, elas são divididas por cores. A preta é o Peri, Constant Bevilacqua. O Grenat, aqui é o Benjamin. O Benjamin Constant e também as fotografias. Aqui tem algumas fotografias ó, que são interessantes de ver. Elas são acondicionadas assim, individualmente, em folders de... Ai, que legal, cara. Peraí que eu tô tentando... de papel com reserva alcalina, né? Que aí previne a acidez. Isso é um cartão de visita, para vocês terem uma ideia aqui do tamanho da mão. Isso era muito comum, o pessoal trocava muito no século XIX, né? Carteira de visita é o Benjamin novo aqui com sua farda. Essa é uma das militar. fotos mais célebres dele, que é usada em tudo. Então, como eu falei a respeito do Benjamin Franklin, o neto do Benjamin que deixou muitas memórias aqui sobre a casa, né? Então, aqui a gente está vendo algumas iniciais nessa varanda, AMSC. É mesmo. Que dizem respeito ao construtor da casa, né? Que eu mencionei que tinha sido um português muito rico, Antônio Moreira dos Santos Costa. Mas o Benjamin Franklin deixou nas suas memórias, em cartas, enfim, que o Marciano, que era irmão do Benjamin, ele tinha uma brincadeira com as crianças que dizia que contava a história do Benjamin, né? O fundador da República, o 15 de novembro, aquela coisa toda. E que, na verdade, esta varanda aqui com essas iniciais querem dizer que aqui morou um sublime conspirador. Então não tem nada de Antônio Moreira dos Santos Costa. Isso na lenda da família. Né? E esta é a casa. Esta é a casa do Benjamin Constant. Vamos dar um tchau aqui pra galera, então? Vamos juntar todo mundo? Vamos. Deixa eu juntar aqui. Não tô muito bem, gente, mas vai ser assim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Vamos falar aí, né? Cadê o like no vídeo? Comenta! CCC, né? Curta, comente, compartilhe. Venha visitar o museu. Isso! Vamos fazer a chamada, né? Vai, passa. Rua Monte Alegre, número 255, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. No bairro histórico de Santa Teresa. Aqui tem museu, tem muita gastronomia, tem música, tem roda de samba. Tem outro museu do Instituto Brasileiro de Museus aqui perto, que é a Chácara do Céu, Museu de Arte. Então você pode vir no Rio de Janeiro e ter um fim de semana inteiro aqui só em Santa. Isso aí, se divertir. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!